Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura é o capítulo 53 do profeta Isaías, uma descrição impressionante, rica em detalhes, da paixão do servo do Senhor. Parece que o profeta está vendo Jesus sofrer. Por causa disso, São Jerônimo dizia que Isaías era mais do que um profeta, era um evangelista do Antigo Testamento. Nesse trecho, Jesus aparece como alguém que é desprezado pelos homens, rejeitado, mas que ele está carregando sobre si as nossas culpas e fazendo expiação. Foi contado como um malfeitor, mas na verdade ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Mas este servo, que foi de tal modo triturado, esmagado, ele terá uma recompensa por isso. Ele será elevado ao mais alto grau. Esta elevação nos lembra a ascensão de Jesus ao céu e a sua glorificação, a adoração universal. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. O Salmo 30 é um dos salmos que Jesus citou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, narra-nos como deve ser um sumo sacerdote. Ele deve ter compaixão daqueles em favor dos quais ele oferece sacrifícios. E Jesus é assim, porque Jesus não é alguém que não conheça a nossa natureza e que não tenha vivido a natureza humana. Ele foi experimentado em tudo como nós, com exceção do pecado. O melhor médico é aquele que tem a doença que ele cura nos outros. Porque como ele já sofreu, ele tem um empenho especial em curar os outros que sofrem. Jesus não teve o pecado, claro que não. Mas ele teve em si todas as consequências do pecado, de modo que ele se compadece de nós e quer nos libertar do pecado. Como ele faz isso? Oferecendo um sacrifício. De quê? Se Jesus fosse um sacerdote da antiga lei, ele escolheria uma vítima fora dele. Seria um animal. Mas como Jesus é sacerdote da nova lei, ele próprio é sacerdote e vítima. Ele se oferece a si mesmo. Ele se oferece a si mesmo ao Pai. E oferece a si mesmo ao Pai em nosso benefício, em nosso favor, porque ele se fez um de nós. Por isso devemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça. Nesse trono está sentado Jesus, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, agora lembremos-nos da agonia de Jesus no Getsêmani, dirigiu preces e súplicas com veemente clamor e lágrimas. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido. Como é que ele foi atendido se ele morreu? Ele foi atendido não deixando de morrer, mas ressuscitando após a morte. Deus atende às nossas orações, mas nem sempre da maneira que nós imaginamos que ele vai atender. Foi atendido por causa da sua reverência, do seu temor de Deus, da sua submissão. São várias as palavras propostas para traduzir esse termo grego. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Jesus aprendeu alguma coisa como Deus? Evidentemente que não. Como Deus, Jesus é onisciente, não tem nada para aprender. Mas como homem, ele aprendeu. Nossa Senhora ensinou muitas coisas ao menino Jesus. E São José ensinou a ele o ofício de carpinteiro. Quando Jesus sofreu, quando ele experimentou aquele sofrimento crudelíssimo, que somente como homem ele poderia sofrer, como Deus nunca, ele aprendeu alguma coisa. Pasmem, até para Jesus o sofrimento teve utilidade. Imagine para nós. Quanto nós temos que aprender sofrendo? As pessoas mais sábias não são necessariamente as que mais estudaram. São as que mais contemplaram Jesus, para se assemelharem a ele pela contemplação, e aquelas que sofreram com Jesus. Melhor do que com Jesus, por Jesus. O sofrimento nos purifica de 1000 coisas. Ele tem tantas utilidades para a nossa alma que dificilmente nós falaríamos todo o bem que o sofrimento é capaz de nos trazer. Mostre-me uma alma que sofreu muito, e eu vou mostrar uma alma que está bem calejada e bem entendida nas coisas espirituais. Na consumação da sua vida,
Ele se tornou causa de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Ele, portanto, obedeceu ao Pai, e agora, os que obedecem a ele são salvos eternamente. O Evangelho traz hoje a paixão de nosso Senhor segundo São João. Nós lemos a paixão segundo São Marcos no domingo de Ramos, porque estamos no ano B. Mas, na Sexta-feira Santa, que é hoje, a gente lê segundo São João. O que podemos sintetizar deste texto tão longo? Primeiro, a inocência de Jesus. Depois, a missão dele. Para que Jesus veio ao mundo? Ele diz: eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Mas o que é a verdade? Perguntou Pilatos. E antes que Jesus pudesse responder, ele virou as costas. A verdade estava na frente dele. E ele não enxergava. Pilatos entendeu que aquele homem era inocente, mas não chegou a compreender que aquele homem era a verdade, que poderia saciá-lo. 1000 coisas Pilatos fez para libertar Jesus. Bastaria uma. Bastaria decretar a soltura dele. Mas ele quis consultar o povo. Ele quis experimentar soltar Barrabás em vez de Jesus. Ele quis apresentar Jesus todo ferido com a coroa de espinhos para que o povo tivesse pena dele. E nada disso funcionou. Pilatos foi fraco, foi covarde. Mas ele tinha consciência. Aquele que eu estou condenando é inocente. E foi Pilatos quem mandou escrever aquele letreiro: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Mesmo sob o protesto dos chefes dos sacerdotes que disseram: não escreva isto, escreva que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que eu escrevi, escrevi. Mas Jesus ter sido chamado Rei dos Judeus, eu sou rei, para isto vim a este mundo, foi causa de chacota. E a chacota está tanto na coroação de espinhos, em que Jesus recebe um manto vermelho e uma coroa espinhosa para feri-lo e é escarnecido, como também na cruz, em que ele é humilhado. Este rei veio para reinar, mas não com a força das armas. Se fosse assim, ele teria elogiado a Pedro, quando cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, lá no Jardim das Oliveiras. Mas ele disse: eu não devo beber o cálice que o Pai me mandou que eu bebesse? Eu não posso me afastar da minha missão. A fraqueza humana se manifesta também em Pedro, que seguia Jesus a uma distância segura e não teve coragem, quando foi interrogado 1, 2, 3 vezes, de dizer: eu conheço este homem, este é o meu mestre. Foi aquele a quem eu prometi dar a vida por ele. Não sei quem é este homem. E depois ele chorou, quando ouviu o galo cantar, conforme anunciara Jesus. Ele foi fraco, não podia deixar de ser, porque estava dormindo na hora em que Jesus vigiava e orava no Jardim das Oliveiras. Vigiai e orai, para não cair de tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Judas, além de fraco, é perverso. Ele foi entregar Jesus com um beijo. O beijo é um sinal de afeto, mas naquele momento era simplesmente um sinal para que os que estavam para prendê-lo reconhecessem quem é Jesus. É aquele a quem eu beijar. Judas, não sabemos por que chegou a este ponto tão baixo, mas nada acontece de uma hora para outra. Se ele foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo, ele tinha capacidade para isso. Ele foi caindo de queda em queda, de abismo em abismo. Não sabemos ao certo que vícios tinha Judas, mas um deles é de roubar o dinheiro que era depositado na bolsa, porque ele era uma espécie de econômico entre os discípulos. Judas nem sequer vai se recuperar, porque depois do choque de ter matado um inocente, de ter entregue à morte um inocente, ele não vai chorar como Pedro, ele vai se desesperar e se suicidar. Outros exemplos de fraqueza são José de Arimateia e Nicodemos, que seguem a Jesus, mas têm medo dos judeus. Aparecem quando tudo já acabou, aparecem após a morte. Quando Jesus já morreu, vem então José de Arimateia pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos dá licença e ele sepulta o corpo em um sepulcro vazio, cavado na rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Nicodemos, que tinha ido encontrar-se com Jesus à noite e tinha recebido de Jesus a lição sobre nascer de novo, nascer da água e do Espírito, este fariseu levou 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Mirra, lembra da mirra, o presente que o menino Jesus recebeu? A mirra serve para embalsamar os cadáveres.
Aqui está ela. Envolveram em aromas, faixas de linho, são cuidados póstumos. Mas quem é que ficou até o fim com Jesus? Maria. E como é que ela ficou? De pé. Essa posição vertical de Maria impressiona, porque não é próprio das mulheres ter essa resistência diante de um sofrimento assim. Se ela não fosse forte, e de fato era, ela ficaria fora de si. Estaria talvez se rolando pelo chão, mas ela estava de pé. Porque ela sabia que o sofrimento grandíssimo do seu filho tinha um sentido e havia a esperança, que para ela era certa, da sua ressurreição. De pé, ela recebeu o nome e a missão de ser nossa mãe. E nós já recebemos como um presente, como um testamento de Jesus crucificado. Mulher, eis o teu filho. E ao discípulo João, Jesus diz, eis a tua mãe. E o discípulo a recebeu em sua casa. E nós poderíamos perguntar, quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Mas já que ele quis nos dar, não rejeitemos um presente tão bom. Por fim, os chefes dos judeus. Por que eles querem matar Jesus? Talvez nem eles o saibam. Porque o ódio cega de tal modo a razão que a pessoa que odeia até se esquece do pretexto que levou a odiar o outro. Certamente foi por inveja, porque eles perceberam, esse homem é magnífico, o povo está seguindo a ele. E nós, que somos sacerdotes? Ele vai acabar com o judaísmo e vai instaurar uma nova maneira de orar, de tratar o próximo, de perdoar. Ele corrige até Moisés. Ouviste do que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem é ele? E o pior, que ele fazia milagres. E milagres que não podiam ser contestados, como a ressurreição de Lázaro. De fato, foi inveja. E uma inveja cega, que não conseguia ver em Jesus o Salvador, mas encontrava nele só um inimigo. Se eles vissem Jesus Salvador, pediriam a salvação. Mas como veem em Jesus um inimigo, pedem a sua morte. E o povo? O povo é cordeirinho. O que os chefes fazem, o povo imita. Não são apenas os chefes, mas é o povo todo que diz, Barrabás. É o povo todo que diz, crucifica-o. Mesmo assim, a morte de Jesus deixa como última lição a misericórdia. Porque depois de morto, o que é que Jesus nos oferece? Depois de morto, ele tem um cadáver, evidentemente, para nos oferecer. Mas o que flui deste cadáver? Flui sangue e água. De onde? Do peito de Jesus, que foi transpassado pela lança. A água representa o batismo, e o sangue, a Eucaristia, e os dois, a igreja, porque a igreja vive da Eucaristia e do batismo, desses dois sacramentos. A igreja nasceu do lado de Cristo, como Eva nasceu do lado de Adão. Jesus é o novo Adão. Então, mesmo ao morrer, a última palavra é de misericórdia. O sangue dele não vai clamar aos céus contra nós, como fez o sangue de Abel contra Caim. O sangue dele vai clamar ao Pai misericórdia pelos nossos pecados. E isso aqui nos deve encher de admiração. A admiração, sim, porque é disso que fala o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Meu servo, o justo, para justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso eu compartilharei com ele multidões. Ele vai conquistar a terra pelo seu sofrimento redentor. Porque entregou o seu corpo à morte e foi contado como malfeitor. Mas, na verdade, ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Jesus morreu, pergunta de catecismo, quantas vezes? O homem morre uma só vez. E depois vem o juízo. Hebreus 9, 27. Para quem ainda pensa na reencarnação, basta lembrar este versículo. Jesus morreu uma única vez. E depois, tudo está consumado. Ele não tem mais que morrer. Mas agora que o sangue dele foi derramado por nós, a pergunta é, o que nós fazemos desse sangue? Alguns não fazem nada. Simplesmente desprezam o preço pelo qual foram comprados e se entregam de graça ao demônio. Mas se nós apreciarmos este preço tão grande, a gente vai não apenas se deixar lavar pelo sangue dele, mas vai beber deste sangue, para que tenhamos a vida divina, a vida eterna. Pior do que todo o sofrimento de Jesus é a sensação de inutilidade. Diz Santa Faustina, 9º dia da novena, a Divina Misericórdia, dedicado às almas tíbias, aquelas almas que não são frias nem quentes,
que essas almas encheram de Jesus de tal repugnância no Jardim das Oliveiras, que foram elas que fizeram Jesus dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É o sentimento de inutilidade do que ele vai sofrer. Não acrescentemos essas dores ao coração de Jesus, que tanto sofreu por nós. Que Maria Santíssima, que soube tão bem entender este mistério da redenção, ela e seu castíssimo esposo São José, que não chegou a presenciar isto, já estava morto, mas certamente com os seus sofrimentos ele tomou parte antecipada no mistério da redenção, que eles nos façam compreender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre seja louvado em nossa Mãe Maria.